pessoal, aqui é Mauri Mendes, consultor financeiro e agente autônomo de investimento. Nós vamos iniciar essa semana uma série de análises. Eu vou começar com análise técnica, análise gráfica, tentando mostrar um pouquinho do que está acontecendo no mercado do ponto de vista gráfico. O objetivo é levar um pouquinho de informação para quem está iniciando no mercado de renda variável e não conhece. Os já experientes, então, pode até olhar e comentar, se não concordar com o que a gente está comentando. De qualquer maneira, para quem está começando, a ideia é passar um pouquinho do que a gente sabe de análise técnica. Então, esse aqui é um gráfico semanal do BOVA11, que é uma ETF, que representa o índice Ibovespa. Então, se você está começando ou pretende começar no mercado de renda variável, ao invés de ficar procurando papéis, Petrobras, Vale, CMI, qualquer outra, para você operar, eu recomendo que vocês comecem pelo BOVA11, que representa todos os papéis, que representa o índice, até que você vá adquirindo conhecimento e aí sim você começa a escolher os papéis, porque aí você teria que ter um pouco de conhecimento de análise fundamentalista para poder escolher em que empresa investir. Do ponto de vista técnico, você poderia usar a metodologia para qualquer coisa, mas para quem começa, a recomendação é que comece pelo índice. Nós temos então aqui um gráfico semanal, é um gráfico de candles. Vocês estão vendo aqui barras vermelhas e barras azuis. Então, na semana que o mercado abre, segunda-feira, às 10 da manhã, e sobe na sexta-feira, às 5 da tarde, fecha acima da abertura, temos uma barra azul. Nos dias, nas semanas que ele começa e fecha na sexta abaixo, nós temos uma barra vermelha. E tem essas hastes inferior e abaixo, é aquele que o mercado caiu e depois fechou. Esses aqui são os candles. O gráfico de candle ele é muito importante porque ele traz indicações para o analista técnico, indicações relevantes. Então nós vamos ver, vai aparecer algumas figuras conhecidas como dojis, que são relevantes nesses gráficos. Então nós temos aqui, eu coloquei aqui o ponto 1, observe que o mercado faz um topo aqui lá em setembro de 2014, depois ele não consegue mais subir, ele começa a descer, até que aqui no ponto 2, aqui no mês de dezembro de 2014, ele vem, ele abre a semana aqui, aí ele cai até esse, ele tem uma queda forte, aí ele sobe e fecha. Isso aqui é um martelo longo aqui, e o mercado começa a reverter essa queda, ele oscila por um período e começa a subir. Portanto, aí aqui no ponto 3, ele não consegue. Observe que ele vai até 56,80, alguma coisa assim. Ele não consegue chegar até o ponto 1. Ele não chega, faz um outro doji aqui e começa a voltar. E aí os técnicos eles vão procurar suportes. Nós tínhamos suporte aqui na região de 46, suporte na região de 44, que é um suporte forte. O mercado começa a cair, chega na região de 46, de 44, ele para aqui, aí ele tem uma abertura. Observe que na sexta-feira ele fechou aqui a 44,30 e abriu na segunda, é uma abertura muito baixa, né? Uma abertura ali na casa dos 42, é um gap de baixa na abertura. Se olharmos no gráfico diário, vai ter um buraco aqui. Provavelmente aconteceu alguma coisa aqui nesse dia. O gráfico ele mostra, aconteceu alguma coisa. Para essa abertura tão ruim de uma sexta para a segunda, alguma coisa ruim aconteceu, mas o mercado reage e sobe e recupera, faz um Morobuzu aqui, que é o nome desse candle que recupera essa abertura. Só que o mercado fica oscilando nessa região aqui, entre 44 e 46, ele oscila por várias semanas, né? Isso aqui chega a 2, 3 meses, ele começa aqui em setembro e vai até é, dezembro, praticamente 3 meses, ele oscila nessa região de 44, até que o mercado perde a força e começa a voltar. O suporte, esse suporte aqui, ele foi perdido aqui. Esse suporte da região dos 44 foi perdido aqui. Ele tentou subir, não conseguiu, ele oscila, ele perde essa LTA, né, que é uma linha que vai fazendo as ligações dos fundos. Tem uma LTA aqui e tem uma LTB aqui. Observe que esse aqui é um triângulo conhecido na análise técnica. O triângulo é uma figura importante para os analistas técnicos. Ele
perde a LTA nessa região e aí ele vai testar esse suporte aqui daquele dia que abriu embaixo, em torno de 41. Ele vem, observe um gap. Gap em análise técnica é uma coisa importante. O gap é fechamento no valor e abertura, no caso de queda, muito abaixo, né? Então aqui nesse dia ele fechou, o fechamento foi na casa aqui dos abertura útil 42, ele abre, né, na casa dos 41. Tem um buraco aqui. E esse gap saltando o suporte é um indicador forte que o mercado vai cair. Observe que existe uma máxima na análise técnica que fala gap é para ser fechado. E o mercado dá essa subida aqui, que tem essa sombra aqui, e volta e fecha a semana muito abaixo. E aí vai ladeira abaixo até chegar na região dos 36. Quando chegou aqui no 36, observe que nós estamos falando da ETF, nós estamos falando do BOVA11. Então chegou na região de 36, o mercado faz um fundo e sobe. Fecha a semana aqui com candle vermelho, um martelo, é quase um martelo isso aqui. Na semana seguinte, nessa última semana, ele de novo ele abre e desce de novo, testa esse fundo na casa dos 36. Depois eu vou mostrar um gráfico diário para vocês, vai ficar bem mais fácil. E sobe muito forte. Ele cria um padrão de candle conhecido como engolfo. Ele engolfa, esse candle azul engolfa o candle da semana anterior, mostrando que o mercado vai reagir. Agora, pode ser apenas um repique? Pode ser apenas um repique, mas é um repique que já dá quase 10% de ganho aqui. Então, quem comprou aqui por perto 36, 37, já está no lucro. Agora, vai subir até onde? É aí que é importante os pivôs. Observe que aqui no ponto 1, eu tenho um marco importante, o ponto 2 é um outro ponto importante, o ponto 3 é para dizer que o mercado não conseguiu chegar no 1. Nós usamos as técnicas de Fibonacci, e então você tem essas linhas que estão vendo aqui, coloco aqui, e ele projeta 38% dessa altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Então você pega essa altura entre 1 e 2, 38%. Observe que o mercado vai milimetricamente acertar os 38% desse pivô de baixa. E ao bater aqui, ele, logicamente, eu estou falando de gráfico semanal, ele oscilou bastante aqui e sobe. E pela regra dos pivôs, o mercado deverá testar esse ponto 2, que um dia foi suporte, como resistência. Só que para chegar ali, ele vai ter que passar numa outra resistência que nós temos aqui. 41,25 é também uma resistência. O mercado deverá vir brigar aqui nessa região. Se conseguir vencer, vai buscar os 44, mas aqui nós temos um problema grande. Nós temos uma LTB descendo aqui, temos um suporte passando aqui. Então nós temos uma guerra forte aqui entre comprado e vendido. Mas quem comprou aqui nos 36, essa aqui já é uma região para começar a realizar lucro. Porque vai ter briga aqui. Teve briga para cair, vai ter briga para subir. Então, isso é análise técnica. Em momento nenhum, o analista técnico está lendo notícia. Não interessa se o Japão, se a China, se os Estados Unidos, se o Banco Central. Basicamente, o gráfico está dizendo o seguinte: parou nos 36, tende a subir. O que nós temos que ter atenção aqui? Um stop tem que estar imediatamente abaixo do 36, 35,90. Porque se você comprou aqui nessa região, põe um stop 35,90, 35,95 e vá fazer a sua vida. Não fique preocupado. Se o mercado cair e perder aqui, você é estopado, porque se ele perder esse aqui, ele vai buscar a projeção de 50% dessa alta aqui, que vai estar muito mais lá embaixo. Então o mercado reagiu. É provável que ele venha aqui nessa região, ou essa, e depois ele volte. Porque o mercado ele é uma via de mão dupla. Tem comprado e tem vendido, e eles vão brigar aqui pela posição. Outra coisa interessante que temos nesse gráfico são as médias. Aqui em azul nós temos a média de 200 períodos, indicando que o mercado já há 2 anos vem trabalhando abaixo da média. Observe que ele tenta ficar acima, mas não consegue, tenta ficar acima, mas não consegue, e fica o tempo todo abaixo da média de 200 períodos. Significa que o mercado está em tendência de baixa mesmo. E essas outras duas médias, as médias de 40, aritmética de 40 e a média exponencial de 9, é mais para a gente buscar as tendências de curto prazo. Observe que quando a média menor, né, a média de 9, cruza a média de 40 de cima para baixo, o mercado vem caindo, ele fica o tempo todo para baixo. Se nessas semanas o mercado começar a fazer candles aqui,
A tendência é que a média de 40 venha para cá e essa média reaja aqui. Se ela conseguir romper, se a média de 9 conseguir romper a média de 40 e permanecer acima, vai ser um indicador que esse mercado vai buscar valores maiores, até de novo buscar essa média de 200 como resistência. Mas por hora está muito longe da de 200, está muito longe da de 40. Por enquanto ele está tentando criar um fundo aqui na região. Ele criou um fundo na região, é um fundo duplo, olha, duas vezes ele foi aqui na região das 36, conseguiu segurar, vai tentar buscar 41 e depois 44. Não precisamos adivinhar o que vai acontecer. Deixa o mercado fazer. Quem está comprado, bote o stop aqui. Se você tem segurança, se você tem é, a gente diz, se você tem culhão, deixa o stop aqui embaixo dos 36, deixa o mercado ir. Na região dos 44, se for, é uma hora, dependendo do candle que ele fizer aqui, a gente vai pensar em vender. Enquanto ele estiver andando aqui, não precisa fazer nada. Agora, eu estou falando de gráfico semanal. Eu vou colocar aqui agora o gráfico diário. Vou mudar aqui o tempo para um gráfico diário. Observe como muda. Olha, o mercado vinha caindo forte, aí ele faz aqui um doji forte aqui, faz um fundo nos 36, dá uma subida até com gap, mas cai de novo, olha aqui, aqueles dois fundos que ele testa, em seguida vem um Morobuzu e quebra tudo, ou seja, rompeu esse topo e o mercado subiu forte. Então é muito provável que esse mercado nessa semana oscile por aqui até buscar aquela região dos 41 e depois a região dos 44. Então, se você está comprado aqui em ETF, né, na BOV11, fica tranquilo que o mercado está a seu favor. A preocupação é aqui. Enquanto estiver acima dos 36, não há o que fazer. E quando ele começar a chegar nessas regiões de resistência, observe que a média de 40 aqui no gráfico diário, ele também vai ser resistência no 41. Por aqui temos resistência, e essa média começa, a média 9 começa a reverter. Se conseguir passar para cima da média de 40, nós vamos iniciar um período de repique mais forte que vai buscar os 44. Se vai passar? Não sei. O importante é, se você comprou aqui, fica tranquilo que o cenário é otimista. Agora, não sombra de dúvida, vai deixando o seu stop aqui. É uma posição bastante conservadora que se vier abaixo de 36, então você deve sair. Voltando ali para o nosso gráfico semanal, que é o que eu estou usando, por quê? Porque os gráficos diários estão muito voláteis, o Bovespa hoje com poucos operadores, está na mão de apenas alguns bancos, e eles operam uns robôs, e está difícil operar diário. Então o semanal ele te dá uma sustentação. Então nós vamos ficando por aqui nessa análise, nessa nossa primeira, nós vamos continuar semanalmente, sempre que eu vou tentar colocar isso no domingo, e para que a gente, durante a semana, discuta o que foi falado aqui, comente aí, coloque seus comentários. Os mais experientes podem participar e questionar, não tem problema, criticar. O importante é que nós vamos tentar passar um pouquinho de análise técnica para quem está começando, ok? Então era isso. Deixe o seu comentário logo aí embaixo e nós vamos tentar responder as dúvidas, tá? Quem ainda não sabe de gráfico de candle, quem não sabe de média móvel, e a gente vai conversando aqui e vocês vão procurar, nós vamos depois recomendar algumas leituras e vocês vão estudando um pouquinho, ok? Então é isso, um grande abraço e até a próxima semana com mais análise técnica.